Oi, oi, poesia linda! Como você está? Espero que esteja bem. Chegando aqui em mais uma conversa bacana, tranquila, sobre arte e nutrição. Enquanto isso, deixa eu me ajeitando aqui, né, na câmera. Esse negócio de ficar olhando pra gente mesmo enquanto a gente fala é uma coisa assim engraçada, né? Enfim. Mas vamos lá. Arte nutre, nutrição e arte. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. E hoje a gente tá com um tema que eu falei assim, olha, é um nome diferente, né? É um nome que a gente não tá assim acostumada a ficar ouvindo no nosso dia a dia, mas é algo que todo mundo sabe o que é, porque todo mundo está vivendo aqui agora e sabe que a gente vive nessa impermanência. E o que que é impermanência? Impermanência, não permanecer. Eu vou trazer aqui para vocês um poema que me inspirou a colocar o tema da live de hoje, desse nosso encontro, né? De impermanência, para a gente começar a construir essa conversa. Vamos lá. Eu vou tentar sempre trazer um poema, né, referente ao tema e tal, porque eu acho que nos ajuda a refletir melhor, a sentir melhor aquilo que a gente quer passar, certo? Deixa eu só consertar aqui, ver se o áudio está ok. Bacana. Muito bem, vamos lá para o poema. É um poema que eu escrevi, acho que em 2021, acho que foi ano passado. Impermanência. Devo refletir sobre a minha inequívoca capacidade de não permanecer? Devo buscar explicações rebuscadas e até insanas para compreender os meus excessos? Não busco por sentidos, apenas acolho palavras como quem tem fome. Não, eu não como. Igual a quem tem fome, era o que eu deveria ter dito. E vê uma linda macieira, repleta de maçãs lustrosas. As palavras estão lá, penduradas, esperando que alguém as arrebate. Ou seria arremate? Pouco importa. Algumas maçãs já foram bicadas por pássaros famintos. Impossível de aproveitar qualquer lasca. Outras estão incólumes, brilhantes, perfeitas. Mas na primeira mordida, que decepção! Notamos a textura estranha. Não encaixa no paladar em ânsia. Há uma luta pela palavra perfeita, pela fruta da macieira que se entregará pura, ingênua, macia, cheirosa, saborida, e cairá no corpo faminto e desejoso, e será contemplada como o mais puro ouro, o melhor dos prazeres. Passarei a vida em busca desta maçã, tão doce, sutil e verdadeira. Quando ela adentrar os meus lábios, não me entregarei a mais ninguém. Se chama impermanência e eu gosto muito de trazer essas figuras que também fazem parte, né, do nosso vocabulário como nutricionista. Então, eu espero que vocês tenham apreciado esse poema e que possam também sentir, degustar o que está ali nas entrelinhas e nessa analogia entre maçãs e palavras, entre colher e escrever. E aí a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre o nosso tema mesmo. Afinal, a impermanência, né? É algo que faz parte da nossa vida, mas será que a gente aceita a impermanência? Tanto no campo artístico como no campo da nutrição, eu percebi e percebo muito, né, essa angústia das pessoas, que é comum, que é normal, né, mas que a gente deve tentar o máximo possível ir se desapegando, digamos assim, dessa dificuldade em mudar, em mudança, dessa não aceitação. Às vezes, essa busca pelo prazer desenfreado é uma busca desenfreada, né? Pelo prazer imediato, por coisas que sejam só positivas, zen e luz. E aí a gente não consegue
compreender que a vida ela é feita de ciclos, como tudo na natureza. A gente vê dia, noite, a gente vê as estações do ano. Tem gente que mora em lugares que tem privilégio de observar ainda mais essas mudanças de estação do ano, né? Muito mais marcadinhas do que em outros lugares. Mas tudo na natureza tem os seus ciclos. E muitas vezes a gente imagina que deva apreciar apenas o que é positivo, o que é bom, o que está nos satisfazendo ali como forma de prazer. Assim, a gente vê muita dificuldade em mudar, porque mudar requer uma energia, literalmente uma energia física, gastando ali os nossos ATPs e uma energia emocional, um envolvimento também, muitas vezes, que a gente não está disposto ali a dar. Mas quando a gente tem objetivos específicos, quando a gente pensa, olha, eu realmente quero pensar em uma alimentação mais adequada. Daqui a 4 meses eu quero estar com 50% da minha alimentação melhor do que eu estou hoje. Então você está vendo que não é uma coisa brusca e que não é algo também que seja impossível de se conquistar, porque você está colocando uma meta, um objetivo, e você está colocando algo que seja possível, né, a curto prazo, porque a gente também não pode alongar muito os prazos, porque isso vai desanimando, isso vai fazendo a gente protelar. Pensa aí, se eu coloco uma coisa para daqui a 1 ano, aí eu começo a mexer nesta coisa daqui a 6 meses, porque né, ainda falta 1 ano, aí daqui a pouco, quando a gente menos espera, chegou ali na data, no momento que a gente estava pensando e, eita, não fez nada. Justamente porque o prazo foi longo demais dentro desse nosso novo estilo de vida, que tudo é muito rápido. Então a gente também tem que ter metas possíveis, alcançáveis. E como eu estou falando dentro do âmbito da nutrição, do relacionamento com a comida, do relacionamento com o seu próprio corpo, a gente está falando disso aqui. Mas isso pode ser em qualquer outra instância da sua vida, em qualquer outro âmbito da sua vida. Então, você pode pegar esses exemplos e, de repente, eu quero aprender uma língua nova. Então, em quanto tempo eu vou conseguir aprender essa nova língua? E assim, né, você vai colocando metas que sejam possíveis, você vai trazendo pessoas também que possam te ajudar nessa jornada. Eu sempre falo sobre isso porque a gente é comunidade, a gente é o coletivo, a gente precisa dessa força mesmo, né? Tanto que as redes sociais, elas são esse lugar tanto de apoio quanto de causar até, né, um sentimento de não pertencimento se a gente não está ali nesse movimento com as pessoas que estão se movimentando, não é verdade? Então é preciso a gente perceber, saber, identificar qual é a nossa comunidade, qual é o nosso coletivo, aquelas pessoas que quando a gente estiver mais para baixo vão nos puxar para cima. E às vezes a gente cria essa coletividade, essa comunidade dentro desses propósitos, né, específicos que você está propondo, seja se alimentar melhor, seja, enfim, emagrecer de repente, seja aprender uma nova língua, seja começar uma atividade artística específica, enfim, seja viajar para algum lugar. A gente precisa identificar um grupo assim, né, que tem esses objetivos semelhantes e que possam ser incentivadores do nosso propósito, e a gente também vai incentivando essas outras pessoas dentro desse propósito. Então, a gente tem que lidar com a impermanência da vida, né, que é algo natural, é algo dos ciclos, é algo que acontece o tempo inteiro. A impermanência. A gente faz planejamentos, mas a gente tem que estar preparado para as modificações no meio do caminho. Então eu vou lendo um pouquinho aqui, refletindo com vocês a cada parágrafo para a gente conseguir compreender o que é essa tal impermanência e como eu posso lidar com ela, utilizá-la a meu favor. Há uma evidência que se apresenta diante de nós de maneira contundente. Tudo está sujeito a um processo de mudança. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar dentro dos nossos processos, nossos objetivos, da nossa vida diária, é exatamente isso. Tudo está sujeito a um processo de mudança.
Em outras palavras, apesar da aparente estabilidade que nos rodeia, nada permanece igual. E isso é externo e interno. Então a gente também precisa estar disposta a essas mudanças internas. Quem eu sou hoje é diferente da pessoa que eu era 2 anos atrás, muito diferente de quem eu era 10 anos atrás e ainda mais diferente de quem eu era 15 anos atrás. A gente está no processo de mudança constante, que é capaz da gente se encontrar hoje e se ver de um jeito, né? E amanhã a gente se encontra e já tem outras ideias, porque a gente já teve outros contatos. Os contatos em redes sociais também causam muito essas mudanças, digamos assim, rápida. Eu não quero dizer que a gente não vai ter uma essência, uma estabilidade interna, né? Porque é preciso ter isso também em mente, porque senão a gente vai andar bambeando aí na vida, né, entre opinião de um e de outro, e não é assim. Na verdade, esse processo de aceitar a impermanência é justamente um processo de a gente se centrar, de a gente focar, de a gente entender que as coisas mudam, inclusive nós, nossos sentimentos, nossos pensamentos e até os nossos planejamentos podem mudar, os nossos sonhos podem mudar, né? É permitido mudança e aceitar isso de uma forma que a gente vá construindo uma maturidade interna, né, para lidar com as mudanças externas. A ideia de impermanência pode causar diversas reações em nosso interior. Inquietação, né? Tem gente que fica inquieta, ansiosa, não consegue muito lidar com essa ideia de mudanças, que a vida é isso, né? Que é a mudança constante. Eu antes falava que era uma roda gigante, mas depois que eu fui na montanha russa, uma vez só na vida, eu tive assim, uma coragemzinha rápida ali, aí eu vou. Aí eu pensei, não, a vida é uma montanha russa. Numa comparação assim, mais, né, com um brinquedo, é mais como uma montanha russa do que uma roda gigante. Então tem horas que a gente tá lá em cima e sobe rapidinho, aí tem horas que desce rápido também, da mesma forma que subiu, vai descendo, a gente tá de cabeça para baixo, cabelos pro ar. E de vez em quando tá mais estável, mais tranquilinho, nananana, e daqui a pouco vem um breque assim, de pá, né, dá um susto na gente. A vida é assim. E se a gente não se fortalece internamente para compreender isso, de uma forma também a aceitar a nossa própria mutabilidade constante, a gente se torna uma pessoa muito inflexível, muito dura, inclusive conosco, né? Não só com as outras pessoas, que às vezes a gente fica uma pessoa difícil de lidar, justamente por essa dureza, por essa inflexibilidade, mas com os nossos próprios sentimentos, nossos próprios pensamentos, a nossa própria ação no mundo, né? Tem gente que fica indiferente, né? A indiferença talvez seja uma das coisas assim mais complicadas da gente lidar, né? Independente de qual âmbito a gente esteja falando, aqui a gente está falando da questão da impermanência. Tem gente que fica indiferente a isso. É como se a gente estivesse naquele piloto automático, realmente, né? Ah, tá acontecendo aí e tal. Não é que a pessoa é ali zen, tá tranquila da vida. É que ela simplesmente tá indiferente mesmo. E eu acho que a indiferença é um dos sentimentos, assim, mais tristes, sinceramente, né? Que a gente tem, que a gente pode ter. Não que a gente, em algum momento da vida, não vá ficar indiferente, né? A uma situação ou outra. Mas a indiferença é como se a gente falasse assim, não me importa. Eu não me importo com isso, eu não me importo com a vida, eu não me importo com a outra pessoa, a gente tá indiferente. Eu não me importo comigo, então a gente tá nesse sentimento de indiferença. Tem gente que prefere agir assim em relação à impermanência, ser indiferente. Tem gente que fica com excitação, né? É uma pessoa que adora mudanças, é bem... Ai, como se diz, gente? É uma pessoa que gosta muito de mudar, bem sanguínea, eu ia falar isso, né? Que, inclusive, se não tiver mudança, não tá bom. Às vezes pula de um relacionamento para outro porque precisa da emoção da mudança, pula de um emprego para outro porque, cansou ali, ó, fica 1 ano em um emprego e não aguenta mais, porque já conhece tudo e aí quer ir para outro para conhecer mais. É uma situação também que parece boa, por um lado, né? A pessoa aceita a impermanência, aceita essa questão da mudança, e não só aceita, como ela vai procurando essas mudanças, mas é algo também que não permite a gente focalizar, a gente centrar, a gente aprofundar, né? Relacionamento, por exemplo, é uma coisa assim interessante, que se a gente não se dispõe, se não se disponibiliza internamente
para se aprofundar, para ter anos de convivência ali com a pessoa só, para aprender que aquela pessoa muda e a gente muda também. De repente a gente se vê se apaixonando pela mesma pessoa que já é uma outra pessoa. E a outra pessoa, idem, né? É o mesmo ali com a gente. Então, é uma permissão que a gente se dá também para aprofundar as relações. Eu estou falando de uma relação, por exemplo, amorosa, mas pode ser qualquer relação, pode ser uma relação profissional, né? Uma relação com amigos. Então, se a gente não consegue aprofundar nas relações, nas nossas ações, muitas vezes a gente parece que está conformado, parece que está tranquilo com as mudanças, mas na verdade a gente tem medo. A gente tem medo de conhecer profundamente algo, de se conhecer profundamente, de conhecer o outro profundamente. Então tem que ter um pouco de cuidado também. E algumas pessoas agem com curiosidade em relação a essa impermanência. Eu acho que esse é o estado de espírito que a gente deve permanecer por mais tempo, de forma consciente, o da curiosidade. O que é que vai acontecer agora, né? O que que a gente pode fazer aqui? Qual a ação que eu posso tomar a partir dessa mudança? O que é que a vida está me mostrando de novo e que eu possa ali agir a partir desse novo para criar outros mecanismos de vivência, de existência aqui no mundo. Então, é muito interessante como a gente pode lidar, né? Qualquer um de nós pode lidar dessas diversas formas com a impermanência, né? Tanto com a inquietação, com indiferença em alguns momentos, com excitação em outros momentos e com curiosidade em outros. Mas se for assim, para você escolher um estado de espírito para ficar diante da vida, que seja como o de uma criança, de curiosidade. Então, de forma consciente, você se colocar nesse lugar da pessoa curiosa, da pessoa que está ali disposta a aprender, a se modificar internamente, a perceber que tudo é cíclico, que a vida vai mudando, vai nos convidando a se colocar, a nos colocarmos em outros lugares, né? Como numa dança coletiva que a gente vai tendo que ir mudando assim de canto e vai segurando na mão de um e de outro. E às vezes a gente está longe daquele primeiro companheiro, daquela primeira companheira que a gente começou a dança ali, mas sentindo, né? Que a gente está nessa comunidade, nesse coletivo, que todo mundo está nessa dança. E a gente vai se permitindo mudar internamente e aceitar também as mudanças externas, que muitas vezes a gente não tem controle. A gente tem a falsa impressão, né, que existe algum controle ali nosso. Então, algumas coisas a gente realmente pode ter um controle, mas na maioria das coisas, a verdade é que não. E se a gente aceita isso, é uma libertação, né? Porque a gente consegue dar outros passos, a gente consegue fazer planejamentos que sejam mais flexíveis, a gente tem que ter o foco, mas a gente tem a flexibilidade de saber que pode mudar, que pode ter alguma modificação no meio do caminho e que tudo bem, tá tudo bem. A gente pode ali pensar em outros passos agora para a dança. Vamos inventar, vamos inovar. E aí é o momento da criatividade, é o momento de entrar a arte na nossa vida a partir dessa aceitação, dessa curiosidade sobre a impermanência. Então, na filosofia budista, quando tudo se transforma e nós mesmos somos protagonistas da transitoriedade da existência, é lógico que a filosofia aborde esta questão como um problema. Já na doutrina budista, a impermanência vem a ser como uma lei geral que afeta todas as coisas. Esta lei pode ser observada nas estrelas, nas plantas, nos animais, assim como nos seres humanos, nos sistemas políticos e nos ciclos econômicos. Nesse processo inevitável, há momentos de expansão e triunfo, e logicamente momentos associados à desintegração e ao fracasso. E a questão é que muitas vezes a gente quer esses momentos, né, de triunfo, de sucesso dentro, né, do nosso pensamento ocidental, né, de sucesso e fracasso, essa dicotomia. A gente quer ficar o tempo inteiro ali, naquele momento positivo, e
se vai para baixo, como na montanha russa, né? Ou se fica de cabeça para baixo, a gente acha que acabou tudo, que é um fracasso. A gente coloca o nome fracasso. Só que a proposta é justamente não nomear dessa forma. Não é sucesso, não é fracasso. São ciclos da vida, são a realidade, né, da nossa existência, que é mudança constante. Um dia a gente pode estar realmente muito bem, no outro dia, ou por conta de uma notícia, ou por conta de um sentimento que nos abateu, ou por conta de um acontecimento mesmo, né, mais físico, a gente já está não tão bem assim, já está mal, né, já precisa lidar com essa situação. Só que isso não pode caracterizar o sucesso ou fracasso. Isso é a vida, é a impermanência, é o não permanecer, é a mudança constante. Então, dentro da nutrição, né? Porque eu quero fazer esse paralelo aqui, dentro da nutrição e da arte, a gente vem justamente em busca de ferramentas que sejam mais flexíveis, que permitam que as pessoas consigam ter acesso a esse lugar da mudança, da possibilidade da mudança e da mudança gradativa também, né? A gente muitas vezes quer começar ali uma dieta, né? Eu nem gosto muito de usar o termo dieta. A gente está se alimentando o tempo inteiro e o que a gente precisa ter é um bom relacionamento com a comida, né? Tendo a comida disponível, óbvio, porque a primeira coisa que precisa ter é de fato a disponibilidade dos alimentos. E aí seria o básico, né? O que todo mundo deveria ter acesso a alimentos de qualidade, saudáveis, enfim, que a gente sabe que infelizmente ainda não existe para todo mundo, né? Mas que é uma pretensão, eu espero, né, coletiva, de que todo mundo tem acesso. Então, isso é o básico. Então, tendo acesso, aí a gente vai partir para esse relacionamento com os alimentos, com a alimentação, com o momento das refeições, como a gente já falou, né, em outras lives, que é justamente a gente se permitir estar presente nesse momento, não só no momento de comer, mas antes também, da escolha desses alimentos, de quem eu compro esses alimentos, de como eu vou preparar esses alimentos, porque tudo isso vai impactar também na disponibilidade, na biodisponibilidade dos nutrientes, do que aquele alimento vai me fornecer para que eu fisicamente consiga agir, consiga fazer, né, os meus propósitos, os meus planejamentos, cumprir os meus sonhos aqui, aquelas metas que eu coloquei para mim. Então eu preciso fortalecer esse corpo físico através da alimentação, que nos entra, né, por vários outros sentidos, não é só o paladar, a gente também já falou sobre isso em outros encontros, e que é importante a gente estar atento a essa possibilidade da nossa mudança, a mudança do nosso paladar. A gente pode se permitir experimentar. Ah, eu não gosto de um alimento porque eu tenho uma questão, né, com esse alimento. Tudo bem, você não é obrigada a comer todos os alimentos, mas de repente tem uma seção ali de alimentos que você pode escolher, né, 2, 3, e começar a experimentar, colocar como meta experimentar, mudar um pouco o seu paladar. Como é que a gente muda o paladar da gente? A gente tem que ir experimentando. É como quando as pessoas querem começar a tomar café sem açúcar. Já tem alguns anos que eu tomo café sem açúcar. Antes eu adorava café com açúcar, parece que era doce de café. Hoje eu só tomo café sem açúcar, né? Mais grosso, porque realmente o paladar gosta de sentir. Só que nessa transição entre aquele café doce que eu tomava e o café sem açúcar hoje, fresquinho ali e tal, mais grosso, né? Que tem o gosto do café mesmo. Eu tive um momento, uma transição curta, mas teve esse momento em que eu tomava a pulso, como diria minha mãe. Minha mãe falava assim, ó, a pulso, né? Comer a pulso, enfim. É literalmente a pulso, assim, você tem que ter um pulso firme ali para resistir nessa transição, nessa mudança, né, de paladar, nessa mudança para novos hábitos, porque às vezes a gente vai, né, não vai ser uma coisa assim tão fluida, tão naturalzinha. A gente precisa ter esse esforço, que muitas vezes nosso cérebro não quer saber de esforço, né? A gente quer saber de ficar deitado no sofá, assistindo filme, sei lá, conversando com um amigo
nas redes sociais, isso é confortável, mas um esforço necessita de fato ali da nossa intenção, né, da nossa vontade e da persistência, e sabendo que é transitório. Então, por que que eu decidi, né? Primeiro, você tem que saber por que que você está decidindo tomar um café sem açúcar. Esse aqui é um exemplo, você pode pensar em qualquer coisa. Por que que eu estou decidindo colocar o brócolis aqui, né, como meta? Porque eu não gosto muito do brócolis. Mentira, porque eu gosto, né? Mas vamos supor que você não goste. E você quer colocar ali na sua dieta, né, nas suas refeições. Então você vai entender primeiro por que que você quer colocar, ele faz bem, né? Ele é rico em nutrientes, é rico em cálcio, em ferro, é um alimento bacana, também é bonito, né? Então traz todo um histórico aí para você entender por que que você quer incluir aquele alimento, né, nas suas refeições, ou porque você quer retirar. No meu caso, foi retirar o açúcar do café especificamente, né? Embora eu tenha ficado um tempo, consegui ficar um tempo assim sem açúcar nenhum, ou usando outros tipos de açúcar, depois eu fui retornando aos poucos e vendo que dava para equilibrar também. Então é sobre isso, é sobre tentar entender em que momento você está, né, nessa transitoriedade toda da vida, se você consegue fazer um equilíbrio entre as coisas, ou se você precisa tirar totalmente algo. De repente, você precisa ser bem brusco e, como se diz, né, aquele ditado, arrancar o mal pela raiz. Às vezes a gente precisa dessa mudança brusca para conseguir, de fato, fazer essas modificações, né, da nossa rotina, dos nossos hábitos. E às vezes a gente pode ir de forma gradativa, nosso corpo aceita melhor, né, de forma gradativa, e também, né, o nosso emocional, porque a alimentação impacta demais a nossa vida emocional, psicológica, social, como a gente também já conversou em outros encontros, e isso precisa ser contado. Então você precisa entender qual é a sua intenção em modificar algo no seu caminhar aí. E a gente está falando especificamente dos alimentos, da alimentação, do seu relacionamento com os alimentos. Então você tem que ter isso bem definido para ter a força nesse momento de transição de realmente conseguir passar por ele de forma tranquila, ou de forma pelo menos mais forte. Se não fosse tranquilo, bem fluido, você tá forte porque você sabe qual é a sua intenção. Você sabe por que que você está tirando aquilo ali da sua mesa, ou porque você está diminuindo aquele produto que não está te fazendo bem, ou porque você está acrescentando algo que você torcia o nariz antes, mas agora você está disposta a experimentar, a de fato conseguir inserir aos poucos, gradativamente, sabendo que talvez nos primeiros momentos você vai continuar torcendo o nariz, mas que aos pouquinhos o seu paladar ele vai modificando. Então, a beleza de saber sobre a impermanência, como, vamos dizer assim, uma lei natural da vida, é saber que tudo pode ser modificado, até os nossos gostos. Mas, quando a gente está assim na fase adulta, a gente já está com a cabecinha mais dura, mais inflexível, a gente acha que não, né? Então, precisa daquele esforcinho consciente a mais, né? Daquela intenção, daquele porquê. Por que que eu estou fazendo isso? Então, às vezes não, é sempre, né? Se a gente não tem um porquê, a gente fica fraco, a gente fica enfraquecido internamente, se a gente não tem um porquê de estar fazendo isso. Ah, eu tô aqui porque eu não tinha nada melhor para fazer, eu tô aqui. Não é isso. Eu tô aqui hoje porque eu recebi essa oportunidade de estar aqui hoje, né, em contato com pessoas que eu conheci, em contato com a Sofia maravilhosa que eu conheci em grupos de WhatsApp, por meio da poesia, por meio da arte, que é algo que eu divulgo, né, constantemente, e porque era um conteúdo que eu já queria disponibilizar, mas não tinha um lugar ainda, né, que me proporcionasse isso. Em conversa com a Sofia, a gente conseguiu conciliar arte, nutrição, saúde, educação. Então, a gente precisa entender por quê. Porque é o porquê que nos move, é a intenção. Então, antes de qualquer mudança brusca que você queira fazer na sua vida, você
Mas por que que eu quero fazer isso? Por que que eu quero mudar de cidade? Por que eu quero mudar de país? Por que, que eu quero fazer tal escolha? E aí de coisas pequenas a coisas maiores, né? Porque o seu porquê é que vai te fortalecer em momentos em que você tá ali, ah, não, mas isso aqui tá difícil, isso dá trabalho, realmente. Mudar, né, em qualquer aspecto, seja em menor ou em maior, assim, dá trabalho mesmo. Principalmente porque o nosso cérebro ele é acostumadinho ali a ficar mais no cômodo, no conformismo, tranquilo. Educomunicação, muito bom. É maravilhoso, né? Falar sobre esses assuntos assim. A gente tem muita coisa, né, para pensar, para refletir, mas eu queria trazer mais um pouquinho aqui do texto, né, que eu estava lendo, para a gente fechar essa reflexão. Então, nesse processo, isso aqui eu já li, a energia física e mental também está sujeita à impermanência, que era o que a gente estava conversando agora. A energia física e mental também está ali, mudando o tempo inteiro, né? Do ponto de vista físico e mental, podemos nos deixar levar pelos ciclos de mudança. Quando o ciclo é positivo, nos sentimos satisfeitos, mas quando é negativo, temos a sensação de fracasso. Para o budismo, esta abordagem vital é um erro, pois supõe não aceitar que as coisas fluem e que a sua essência consiste em deixar de ser o que são. Então, assim, tem algo. Esse algo vai deixar de ser o que é. Entende? Qualquer coisa, boa ou ruim. Tem um algo ali. E esse algo vai deixar de ser o que é daqui a pouco. Porque a gente está nessa onda, nessa dança que está modificando o tempo inteiro. A gente está se modificando o tempo inteiro, o outro está se modificando o tempo inteiro. Então, a gente precisa compreender, né, internamente esses mecanismos que nos fortalecem para a gente também não ficar indo com a onda dos outros, né, ficar naquela indiferença ou ficar na inquietação, que é também prejudicial, né, que também nos incomoda. E para a gente ter a paz de saber que muitas vezes a coisa pode estar pegando fogo hoje, mas de repente amanhã tem um mar aí cheio de água, né, de luminosidades pra gente. Não é no sentido de só ficar esperando pelo amanhã, né? Mas é no sentido de saber que as coisas são transitórias e que tudo, né, deixa de ser o que é. Passa. E a gente está vivendo o agora, né? Esse momento é o que a gente tem. E nesse momento a gente está sendo modificado pelo contato com o outro, pelo contato, né, com o nosso ambiente, pelo contato com todas as situações da vida que vêm até nós. Então a gente está sempre se modificando. E tem que se permitir, né? Se não se permitir, a gente acaba ficando angustiado. O suposto sucesso pode estar vazio de conteúdo. Já o suposto fracasso pode estar cheio de ensinamentos positivos. A impermanência consiste em entender a inevitabilidade da existência, além da ideia de prazer ou de dor. Então, é realmente se despregar um pouquinho dessa ideia, né? Do prazer e da dor. Prazer e dor, que muitas vezes é isso que vai nos estimulando. Prazer e dor, prazer e dor. E se a gente não sai desse ciclo vicioso, né, de achar que é só isso, ou que a gente vai permanecer sempre em um ou sempre em outro, é muito complicado a gente se fortalecer internamente. A insatisfação permanente do homem ocidental. Na cultura ocidental, somos guiados pelo binômio sucesso-fracasso. Para o budismo, se trata de uma dualidade falsa e enganosa. Quando aceitamos o princípio de impermanência, podemos romper com os laços do triunfo e da derrota. A sensação de insatisfação permanente ilustra a fraqueza da abordagem existencial dos ocidentais. Os triunfos que alcançarmos são satisfatórios de maneira temporária e buscamos novos triunfos para nos sentirmos bem. Da mesma forma, as derrotas nos afundam e só assim vemos o lado negativo. A ideia de impermanência pode nos servir de inspiração para alcançar a plenitude emocional, para enfrentar a morte sem temor e para viver o presente sem medo. Quando aceitamos que tudo é transitório, ocorre um efeito duplo. A dor pode ser mais suportada
e evitamos a constante busca pelo prazer. Então, isso daqui é a principal mensagem, né, que eu queria deixar hoje sobre a impermanência e sobre o sentido de unir esse tema, né, que a gente vê mais empregado ali no budismo, que eu estudo um pouquinho só, mas que eu quis trazer hoje justamente porque eu acho que é algo que a gente pode aplicar, né, no nosso dia a dia. E aí, como nutricionista, eu preciso sempre passar isso para as pessoas que entram em contato comigo, que eu atendo, que ela tem a capacidade, né, de modificar ações, modificar rotinas, e a gente vai pensar junto sobre isso. E por que que a gente vendo essa impermanência da própria vida e de nós mesmos, né, fica mais fácil. Justamente porque a gente vê que a dor, ela pode ser mais suportada, porque a gente sabe que é transitório, né? E que a gente evita também essa busca constante e desenfreada pelo prazer, porque a gente vai vivenciar todos esses momentos. Não é só deixar que a vida aconteça, a gente vivencia a dor, entendendo que ela é algo que acontece, né, com a gente, e a gente vai conseguir, né, absorver também do prazer, desfrutar do prazer que existe, né, no momento de prazer, mas sem se iludir, sem achar também que só pode ser isso ou só isso é bom na vida, né? Então a gente fica muito mais tranquilo para fazer as mudanças que a gente quer fazer em nossa vida, em nossa rotina alimentar, nos nossos planejamentos, nossos objetivos, né, independente de qual âmbito seja. É isso, gente. É um assunto assim muito amplo, é um assunto que a gente pode, né, discutir muito mais. Eu acho que podemos também pensar em momentos de a gente conseguir se encontrar, assim, para aprofundar, né, de fato, para a gente dividir aqui tela. Eu acho que perguntas são sempre bem-vindas. Inclusive, tem uma caixinha aqui, eu acho, tem uma pergunta. Qual o nome do livro? Não, esse texto que eu tô lendo não é um livro, não. É um texto, né? Por meio mesmo de pesquisas e tal. Aí eu trouxe esse texto só para a gente refletir um pouquinho, porque eu achei ele bem bacana, né? Pequenininho, fácil de a gente compreender também. E aí para fazer a analogia com o que eu queria, né? Em relação à nutrição e esse processo. Sim, sim, se apegando a dores e prazeres, criam-se os vícios. Exatamente. E a gente se vê preso, né? A gente se vê preso em vícios, assim, justamente porque a gente se apega a dores ou prazeres. Então, isso é muito complexo, não é algo simplesmente, né, de uma conversa só, mas é importante que a gente comece a refletir, né? É importante, eu sempre falo sobre a questão de comunidade, de coletivo, de procurar profissionais que sejam especializados, né, dentro do que você está ali precisando de atendimento. Eu acho que a gente tem um acesso a informações que é muito importante, que é benéfico, mas ao mesmo tempo, né, a gente precisa tomar cuidado, porque são informações para tudo quanto é lado. Às vezes a gente acha que por ter as informações a gente precisa ter o conhecimento, né, que é diferente de ter informação e que dá para atuar sozinho, né? Dá para atuar sozinha, para fazer as coisas sempre só. Então a gente tem sim ferramentas, mecanismos, possibilidades de atuar de uma maneira mais independente, né? Conhecendo o nosso próprio corpo, inclusive, porque às vezes a gente delega conhecer o nosso próprio corpo para um médico. Não estou falando, né, que a gente precisa conhecer toda a fisiologia e todos os mecanismos, mas é conhecer o seu corpo. Não estou falando conhecer o corpo humano no geral, mas conhecer o que está te fazendo mal. De repente você come um alimento que está te fazendo mal constantemente e você não percebe isso, simplesmente porque você não está conectado ali com o seu corpo, não está entendendo os mecanismos. Ah, quando eu fico nervosa, eu tenho uma questão intestinal, né? Ou eu fico mais presa, ou eu fico mais solta. Então, você está conhecendo o seu corpo a partir dessas observações, de realmente estar presente no momento presente e de conseguir perceber o que está ali te fazendo mal, o que te faz bem, o que te deixa animadíssima, animadíssima, meia hora depois, né, que você comeu, bebeu, mas depois de 1, 2 horas você tá ali, ó, na bad, tá bem mal mesmo.
E às vezes o mesmo alimento que te causou aquela euforia ou bebida, né, no momento, é aquele que tá te causando essa baixa também. Aí você vai ter que ir pesando na balança, né? Saber o que que você acha interessante, se é bom ter esse momento ali de prazer, de euforia, meia hora, uma horinha, e depois ficar um dia de ressaca, né? Independente do que seja, porque às vezes a pessoa fica literalmente de ressaca por um alimento que fez mal, mas a pessoa gosta tanto desse alimento que, enfim, de vez em quando ela come. Ela tem uma intolerância ali, né? Um nível de intolerância que ela suporta comer, mas ela tem cólicas, ela tem diarreia, ela tem alguma questão que ela fica mal mesmo, 1, 2 dias. Eu conheço pessoas assim. E aí a gente vai tendo que equilibrar. Vê, peraí, vamos ver. Você gosta muito, te faz mal. Tem alguma forma, né? Porque tem, no caso de quem tem intolerância à lactose, tem forma de a gente conseguir alimentar essa pessoa que tem intolerância à lactose, né? Com a enzima ali já pertinho, para que diminua o máximo possível os efeitos da lactose no organismo dela, que tá sem a lactase, né? Ou tá com a lactase bem baixinha. E aí ela consegue consumir sem fazer mal, mas isso de vez em quando, justamente porque ela quer ter essa sensação, esse prazer, né? Esse contato com esse alimento que é afetivo. A gente tem um lugar de afetividade nos alimentos, no momento de refeição. Então a gente proporciona isso para a pessoa, mas diminuindo os impactos, né, daquilo na vida dela e na rotina dela. E tem gente que fala, não, olha, isso realmente me faz mal, eu não quero conviver com isso de maneira nenhuma. E aí a pessoa abre mão, né, daquele alimento que faz mal, por mais que sofra, né, palatarmente, mas ela de fato abre mão e ela se distancia e ela consegue encontrar prazeres em outro, né, em outros alimentos, a modificação do paladar. De repente, 6 meses depois, a gente encontra a pessoa e fala, nem gosto mais daquilo. Se me der, eu não quero comer mais, porque acostumou o paladar com outro tipo de comida, com outras formas de fazer mesmo, né, a refeição, a preparação ali dos alimentos. Então é muito interessante. É tema para a gente conversar assim sempre, né?